Bom, agora eu vou dividir minha tela aqui. Sim, Todo mundo vendo aí? sim, professora, está aparecendo. Vou tentar dar um zoom aqui. Então, como é que essa planilha está lá, né, no Moodle, lá no ensino aberto? Qual que é a sugestão? Porque tem uma série de perguntas que foram sendo feitas ao longo do semestre. Aí, a partir disso, o que eu criei aqui do lado nessa coluna B? A partir da resposta daquela pergunta, tem respostas que são mais elaboradas, menos elaboradas, tem perguntas que se aplicam ao seu produto, à sua cadeia, tem perguntas que não, a gente já falou sobre isso também. Mas, em função das perguntas, como é que vocês podem redigir o texto? Né? Ou o que vocês vão fazer com aquela resposta? Então, a primeira dica é, a partir dessa pergunta 1 aqui, quais as características do produto? Não tem muito o que falar, mas você vai fazer um texto, né? Vai começar a fazer um texto descritivo apoiado naquela pergunta. A outra pergunta, né? Qual o segmento da agroindústria que o seu produto está inserido? Então, você pode fazer um fluxograma, fazer um desenho, ou, né, a partir das referências de vocês, dos outros artigos científicos que vocês estão se apoiando para ajudar na elaboração do estudo de mercado, vocês vão construir um fluxograma, vão posicionar o seu setor dentro daquela cadeia, inclusive para quem for investir no negócio de vocês, saber como é que é essa cadeia agroindustrial. Ela é muito ramificada, pouco ramificada, né? Ela tem produtos diferenciados, não tem, é uma cadeia de commodity, ou é uma cadeia de commodity e ela é processada, ela é passível de ser processada, ela vai para a agroindústria. Então, esses fluxogramas dão essa ideia. E assim sucessivamente, tá? Vejam que na parte 2, né, que vocês já fizeram a entrega, aqui sim vocês vão usar dos recursos de montar os gráficos, fazer mais ilustrações. E aí, por exemplo, aqui nessa planilha mesmo, tem uma outra aba em que tem os dados de produção, produtividade, de produção de algodão. Então, eu deixo aqui umas fórmulas para vocês usarem esses recursos para ver o quê? Qual que é o market share do seu estado, da sua região, no contexto Brasil. Vocês podem fazer isso também do Brasil em relação aos players mundiais. Qual que está sendo a variação anual daquela, né, daquele índice que você está avaliando? Produção, produtividade, isso vem crescendo ao longo do tempo? Sim ou não, né? E aí tem aqui a taxa de crescimento médio anual. E aí, essa taxa de crescimento médio anual, vocês podem fazer para vários períodos. Para os 5 anos, então, em média, né, por ano, para aquele período analisado, você teve um crescimento de tanto. Então, você pode aumentar o intervalo que você quer avaliar. Então, aqui nessa planilha fica uma dica de como é que vocês fazem algumas análises, como market share, variação anual e taxa de crescimento médio anual. Bom, e aqui nessa última aba, tá? Que aí de fato, se vocês seguirem esse roteiro, vocês conseguem fazer um estudo de mercado muito bem elaborado. Então, o estudo de mercado, sim, ele vai ter esta cara. Então, você vai ter um resumo. O que tem que ter no resumo do seu estudo de mercado? O objetivo, você tem que apresentar o objetivo do teu estudo de mercado e a justificativa dele. Então, isso tem que estar lá. Aí você vai ter um item 1, que são aspectos gerais. O que está lá
depois dos 2 pontos, isso não tem que estar no título, né, do estudo de mercado. Você pode chamar de aspectos gerais, de introdução, de apresentação, algo desse tipo. Então, é um título curto para esse primeiro item. E o que tem que ter nesse primeiro item do seu estudo de mercado? Você tem que descrever o setor, falar dos elementos mais relevantes ou alguma curiosidade, né? E aí, o que vai te apoiar para escrever esse item 1? As respostas das perguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da parte 1. Então, com ações, vocês conseguem escrever esse primeiro item. No item 2, é o panorama internacional. Né? Então, ele chama assim esse item. Então, todos os aspectos, né, relacionados ao mercado internacional, o posicionamento do Brasil em relação ao mundo, o posicionamento do seu estado em relação ao mundo, também você pode fazer essa análise. E aí, o que vai te ajudar a escrever esse item? As respostas da pergunta 3, 4, 5 e 6, da parte 2, tá? Bom, o terceiro item é o panorama nacional. Então, vejam, a gente apresenta, a gente pensa sempre num funil. Então, a gente fala dos aspectos mais gerais, fala do mundo, e depois vem para o Brasil e especificamente para a sua região de estudo, tá? Vocês podem usar mapas que mostrem também, pegando aquele gancho do site da Macrologística ou o próprio site da Embrapa, que tem esses mapas de distribuição da produção para algumas culturas. Então, é nesse momento que vocês podem ilustrar, porque fica bem visual, mostrando como é que está distribuída a produção no Brasil e como é que seu estado se posiciona. Então, essas informações que tem na Embrapa Territorial, né, no site da Macrologística, podem ajudar. Ou outros, né? Outras fontes que tenham esses dados já referenciados, tá? Então, esse vai ser o item 3. E aí, o item 4, vocês vão falar dos pontos fortes e os pontos fracos, né? Do seu produto para aquela região. Então, você vai destacar o quê? Os desafios, né? Não seriam pontos fracos, mas os desafios daquele produto para aquela região, né? E quais são as oportunidades, tá? Então, é isso aí. É ponto forte para ponto fraco. Pode até imaginar um SWOT, alguma coisa desse tipo, tá? Então, nesse item, vocês vão falar dos desafios e oportunidades. Então, aí eu desenvolvi um pouquinho. Então, esse item vai chamar desafios e oportunidades. O que vocês têm que colocar aí? Ó? Abordar os principais concorrentes, se for o caso, e quais são as estratégias de mercado que esses concorrentes vêm tomando, né? Então, é importante colocar essas questões aí. E aí, tem uma série de respostas às perguntas que vocês podem usar. Então, a resposta da pergunta 8, 9, 10, 11, 12, da parte 1. E da parte 3, as perguntas que vão de 1 até 7. Então, vejam, tá tudo bem mastigadinho para vocês construírem um estudo. Se vocês estão seguindo, tá? Seguindo passo a passo as atividades, vocês conseguem agora dar corpo e falar facilmente sobre o estudo. Pode falar, Nath. Bom dia, professora, tudo bom? Desculpa, eu estou um pouquinho perdida. Na terça-feira não, na próxima semana, a entrega, é só responder as perguntas da parte 3 ou já entrega o documento fechado? É só a parte 3. Ah, tá. A entrega final, tem que olhar lá no programa a data. Deixa eu ver. Então, tá bom. Eu olho aqui, vai ser no dia... tem que abrir. Tem a apresentação dos trabalhos. Tem a apresentação e é no dia da apresentação que vocês entregam a parte escrita. Ok. Tá? E aí, o que a gente faz? No dia, acho que são 2 dias de apresentação, se não me engano. 2 ou 3? São 2 dias.
2 dias. Nesse dia, todo mundo, mesmo quem não vai apresentar, entrega a parte escrita. Então, a parte escrita é no mesmo dia para todo mundo. E aí, as apresentações a gente vai dividir. Eu e a Auxílio, a gente já tem que começar a organizar essas datas. E aí, são apresentações curtas, tá? Porque, assim, o grosso do material está no estudo de mercado. Então, vocês têm que usar o espaço da apresentação para vender o projeto, para me convencer com meia dúzia de slides que eu tenho que investir no produto de vocês na região que vocês estão me apresentando. Então, também é uma apresentação bem curta, não é para ficar falando, né, voltando, apresentando tudo que está lá no estudo de mercado. Por quê? Porque isso está no documento. Então, quando eu quero detalhe, eu vou no documento. E aí, feito isso, então, essa é uma das principais partes do estudo, em que vocês vão apontar os desafios e oportunidades, e aí depois fecha o estudo com recomendações ou considerações finais. Não precisa ser muito longo, é mais um fechamento, né? Reforçando alguns dos aspectos que vocês já apresentaram. Então, nessa planilha tem tudo, tem várias dicas, tá? E algumas dicas que eu já vou dando sempre ao longo do caminho, né? Como, por exemplo, na hora de me apresentar tabelas e tal, né? Então, a tabela vai ter sempre que sintetizar alguma coisa, não adianta colocar uma tabela com 15 mil colunas mostrando a produção, a área, ou esse tipo de informação. Quando você tem uma série histórica, o melhor jeito de apresentar essa informação é de uma forma gráfica. Então, as tabelas ficam para mostrar os últimos anos, ou como é que foi o desenvolvimento nas 3 últimas safras, algo do tipo. E sempre tem que ter uma análise. Tem um pouco do Brasil, do mundo, a minha região de estudo. Então, ela tem que juntar esse tipo de informação. Outra dica, eu desconto nota por tudo isso, tá? Tabelas que vocês simplesmente deram um print e botaram lá, tá? Tudo tem que estar padronizado. Então, não adianta ficar copiando e colando um monte de coisa sem nenhum rigor. Nota 0 também. E aí não adianta ficar com um número gigantesco, né? Eu sempre falo isso. Vocês pegam o dado bruto lá no antigo MEDIC, né, no Comex-Stat, pega lá os dados de exportação, por porto, por origem, enfim, né? Tem várias análises bacanas que dá para fazer com aqueles dados, e aí vocês, né, os dados vêm brutos lá, o volume vem em quilos, e aí é um número desse tamanho, né, com um monte de casa decimal. Não, trabalha sempre com milhões de toneladas, né? Tenta, né, como eu estou apresentando aqui, uma casa decimal, né, só vírgula, uma casa decimal depois da vírgula, para não ficar um número gigante que você nem consegue entender que número é aquele. Você não consegue entender o que ele representa. Milhões de toneladas? Não, então tentem sempre sintetizar essas coisas. Então, isso dá mais qualidade para o estudo. Imagine que vocês são consultores, tá? Vocês têm uma consultoria e estão apresentando isso para investidores. Então, o estudo de mercado tem que ter essa cara. Pode falar, Nath. 2 perguntas, desculpa fazer muita pergunta. Imagina. A primeira coisa, a senhora vai dar um retorno da parte 1, 2 e 3 para a gente, antes do trabalho final? Vou. Fechou. Hoje eu solto as notas, tá? São notas parciais. Não se preocupem com essas notas parciais, porque elas estão ruins, tá? Tem muitos grupos que estão ruins, mas é mais para vocês terem um feedback, mesmo porque eu não cobrei muito rigor, tá? Nessas entregas parciais. Então, entendam a nota como estou longe do meu objetivo final ou estou mais próximo do meu objetivo final. Ok, e outra coisa.
fora a questão da padronização das tabelas, que a senhora queria mostrar com essa aba, não precisa, por exemplo, essa tabela tem muita informação que não está sendo utilizada, dos estados de Rondônia, Amapá, essas coisas, não precisa colocar tanta informação assim, né? Não, isso aqui é a minha fonte, tá? Uhum. Então, eu vou manipular, vou tratar, vou ver quanto cresceu, quanto não cresceu. Então, não é isso que vai para o estudo de mercado, tá? Se vocês já pegaram outros estudos de mercado como exemplo, esse tipo de apresentação nem existe, né? Você não vai botar uma tabela dessa natureza. Aqui é onde eu estou tratando meus dados, estou vendo se variou, se cresceu, o que vale a pena daqui colocar lá. Eu posso colocar só a informação, né? Só o dado gerado, eu não preciso colocar uma tabela para explicar um movimento. Então, eu posso falar do market share, posso falar da taxa de crescimento e tal, mas eu não preciso, de fato, transportar essa tabela para lá, né? Então, ela está aqui só de apoio para vocês entenderem as fórmulas, como é que vocês calculam as coisas, como não calculam, a forma de apresentação do dado, se ele vai para a tabela, tá? Então, esse é o objetivo. Tá bom, obrigada, professora. E aí, vamos... Então, basicamente, tá? Todas as perguntas que foram sendo feitas, elas vão estar aqui sintetizadas, tá? Então, tentem... Outro problema que agora é muito fácil de identificar, né? Todos os estudos de mercado, eles vão ser passados lá no Turnitin. Então, vai pegar plágio. Então, citem, tá? Façam todas as citações, as referências direitinho. Esse tipo de erro não é permitido, tá? Então, citem, referenciem. Não tem problema citar, tá? Ninguém espera... a gente não espera nessa disciplina que vocês, né, tenham conhecimento para escrever muito sobre o estudo de mercado. Então, citem tudo com muito cuidado, né? Alguns de vocês têm mais ou menos experiência com isso. Então, o responsável aí do grupo, que tem mais experiência, que já fez iniciação científica, que já fez TCC, né? Então, todo mundo teve a disciplina de metodologia. Eu sei que faz tempo, né? Mas vocês precisam ter cuidado com isso. Pode perguntar, Nath. Professora, só uma pergunta. Não que eu queira plagiar à vontade, mas é só uma dúvida mesmo. Obviamente não vou fazer isso. Mas a Fran, quando ela usava o Turnitin, ela dava 3 tentativas para a gente submeter, sabe? E daí a senhora vai dar o número de tentativas, que, por exemplo, a Fran ela tinha um limite de 20%. E daí eu só queria saber como que vai funcionar mesmo. Olha, Nath, não sei. Não sei se eu vou ficar fazendo tentativas, assim, porque no Turnitin passa muita coisa bobinha, né? Que não é, de fato, plágio. Então, eu vou avaliar um a um, eu vou passar no Turnitin, eu não vou devolver para vocês, não é isso que eu vou fazer. E desde que tudo esteja referenciado, tá? É que tem uma forma que a senhora coloca no Moodle que já passa pelo Turnitin. E daí a Fran usava esse método, por isso que eu perguntei. Tá. Eu não sei. Eu vou até avaliar, mas tem que ver como é que eu habilito lá no Moodle, né? Porque isso é de agora, quer dizer, é recente, né? A ferramenta migrou para o Moodle recente, então eu não sei. Eu acho que qualquer coisa que você pôr lá no Moodle hoje em dia, de trabalho, ele já é passado. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Eu não sei, a Fran usou na matéria de férias dela, mas eu lembro que era isso, porque dá medo, né? Por mais que referencia certinho, a gente sempre fica com medo de passar muito, sei lá. Mas eu lembro que eu fiz o meu no trabalho da Fran e deu 15%, sabe? Eu tava referenciando certinho e eu achei, tipo, muito. Daí, quando eu fui começar a reescrever algumas coisas, reescrevi quase todo o trabalho, daí deu, tipo, 10%. Mas só perguntando mesmo.
Eu acho que vocês já partam desse cuidado aí, e eu vou ver lá no Mundo como é que se dá para ter mais uma tentativa de entrega, se passa muito, não sei. Vou até perguntar para a Fran como é que ela habilitou isso lá. Show. Valeu, professora, por responder a pergunta. Bom, então esse aí é um outro ponto, tá? Mas desde que vocês referenciem tudo direitinho, não adianta copiar e colar e mudar uma palavra ou outra, né? A ideia também não é essa. Então tem que ter um rigor no tratamento, né? Na apresentação do estudo. Alguma dúvida? Nath, mais alguma dúvida? Acho que por enquanto não, mas se no finalzinho, depois que a senhora falar do trabalho, se a senhora quiser comentar um pouquinho da prova, ia ser legal também. O que está posto, eu não posso mudar as regras, tá? Não, só comentar da prova, não mudar a prova. Comentar da prova? A prova vai ser um estudo de caso. Mas, como fala? É tudo no Moodle, né? Porque a senhora não vai utilizar nenhuma outra ferramenta, basicamente. Não. Então tá tranquilo. Posso perguntar também? Pode. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Com relação à prova que a Nath lembrou, pertinentemente, é o seguinte, professora, eu queria entender se ela vai ser em 2 horas, se vai ser um dia inteiro, se vai ser de uma semana. O que você pensou desse formato de prova? Como vai ser? Vai ser no horário da aula. Tá. Então, ela vai ser desenhada de uma forma que vocês vão ter. Nesse dia, vai abrir às 8, tá? Não às 8h15. Legal. Das 8 às 10, vai ter esse estudo de caso para poder fazer e entregar. Isso. Tá? Perfeito. Então, vai ser um estudo de caso passível de ser feito em 2 horas. André, Legal. deixa eu perguntar, quantas páginas você acha que tem que ter esse... Tudo, assim... O estudo de mercado? O estudo escrito, no caso, né? A parte escrita. Tipo, porque vai variar bastante, né? Conforme for tabela ou não. Sim, tabela ou não. Mas, assim, vamos pôr em um texto, assim, tipo, 2 páginas para o nosso nível de conhecimento. Porque também varia muito informação também. Tipo, sim. Não é, sabe, não é um TCC, tá? Então, é um estudo dirigido. Então, você apresenta um conjunto de dados que já foram manipulados, tratados, a informação, que virou um gráfico, virou uma tabela, ou virou um mapa, né? Aquela informação através de uma forma mais ilustrativa. Vai ter um fluxograma apresentando a cadeia, sim ou não. Então, depende, claro, da quantidade de gráficos, de figuras e tal, mas algo em torno de 15 páginas. A gente pode falar depois em termos de caracteres, né? Não tem que ter formatação ABNT, nem nada do tipo. A formatação pode ser livre, né? Mas as citações e as referências, aí vocês fazem no estilo da BNT. Não, essa é uma coisa... O formato, tipo de letra, essas coisas é livre para vocês, tá? Não, mas as citações e as referências, né? Que vocês, vai ter que ter um item aqui, né? Depois eu coloco, que são as referências bibliográficas, né? Vai ser um item 6 aí, um item final. Então, as referências bibliográficas, elas têm que seguir a BNT. Não, tranquilo. Assim, eu fico um pouco em dúvida, porque, por exemplo, são 5 pessoas no grupo, 4 pessoas no grupo, não lembro. Nem todo mundo vai saber citar, e é impossível, por exemplo, eu sei fazer mais ou menos, porque eu faço iniciação científica, mais ou menos. Só que eu sabendo fazer mais ou menos, ou alguém sabendo fazer mais ou menos, que eu acredito que ninguém assim, saiba fazer muito bem ainda,
consiga pegar a citação de outra pessoa, tipo, ela viu, a outra pessoa fez a pergunta, tá tentando responder aquilo, por exemplo, sei lá, né, a pessoa ficou responsável por escrever o panorama internacional, aí ela tentou citar ou deixou de citar alguma coisa que era para ser citada. Como que faz? Tipo, você vai dar Então, olha, tiver eu sei que vocês estão dividindo o trabalho, tá? Mas a ideia não é bem essa, tá bom? Todo mundo tem que entender do estudo de mercado que está sendo feito. Por mais que ele tenha ficado responsável por um item ou outro, o objetivo não é esse. Vocês precisam estar se encontrando e conversando sempre, tá? Para decidir o que vai, o que não vai, e aí harmonizar essas citações, vocês têm que estar fazendo. Mas, tá? Não, isso é tranquilo. É porque eu digo na parte, por exemplo, ele vai escrever algo, eu não vou estar escrevendo aquela parte, por mais é impossível, né? A gente ficar as 4 pessoas juntas conversando sobre o trabalho e, isso daqui tem que ser citado, isso aqui tem que ser citado. Tipo, fica totalmente inviável, né? Aí, se, por exemplo, tiver na referência bibliográfica aquela parte, a pessoa só não citou, tipo, você pode dar um desconto ou não? Não. Assim, vocês são responsáveis pelo documento que vocês estão produzindo, tá? Então, tem que citar, vocês precisam chegar num acordo. Inclusive, tem uns, não precisa ser o Turnitin, tem outros programinhas antiplágio aí que vocês podem passar, que são livres. Uhum. E tem o CopSpy, tem vários aí, tá? Que são livres, você passa. Claro que eles, às vezes, não são tão bons quanto o Turnitin, né? Mas vocês precisam, não pode ter textos ali que foram muito bem elaborados sem referência. Aí a gente, quando está lendo, isso fica nítido, né? Principalmente agora que vocês vão fazer em vários aí, mas assim, vocês precisam trocar, todo mundo tem que ler o estudo de mercado na íntegra, ver como tá, né? Não precisa ser um negócio muito extenso, mas todo mundo tem que estar harmonizado aí, né, de como se faz citação. E, inclusive, tem ferramentas aí que vocês podem usar, que já faz isso direto. Tem o Mendeley, então, tem várias ferramentas de suporte. Então, lá, se as suas referências bibliográficas não estiverem certinhas e tudo bem, né? Mas tem que estar citado lá, né? Da maneira que... No meio do texto, no final. Mas, assim, é porque é isso que eu tô falando. A maioria, eu acho que não sabe fazer isso. Então, é injusto, tipo, alguém não sabe. Bom, vocês tiveram disciplina sobre isso, né? Assim, eu entendo, né? Mas, assim... Não é o ideal, né? Tem que correr atrás também. Eu não posso fechar os olhos, porque quem está copiando e colando sabe que está fazendo errado. Não, é óbvio. É porque, por exemplo, é isso que eu ia falar. Por exemplo, se a pessoa escreveu do próprio punho, dificilmente vai dar alguma coisa assim, só copiando dados, esse tipo de coisa. Mas eu falo mais da parte de transcrever os dados, né, que possa vir a ter, porque às vezes a pessoa não sabe fazer uma citação direta, indireta, como que faz, e isso pode dar algum tipo de problema. Tudo bem, mas se ela tiver lá, olha, fulano, ou no final do texto ela coloca lá a referência, né? Aí tudo bem, mesmo que tenha um jeito errado de se fazer. Mesmo que tiver errado, mas dá para notar que ela se esforçou em mostrar que aquilo, né, não foi copiado e colado. Tá? Não, esse era meu medo, então tudo bem. E aí, por isso que o estudo de mercado, ele não precisa ser demasiadamente longo, tá? Porque quanto mais longo, isso não quer dizer que vocês não têm que pegar os dados, analisar, montar, ilustrar, né? Mas os dados, nem tudo que vocês vão pegar de dado vai estar, de fato, dentro do estudo de mercado, vocês vão juntar informação, né? Enfim, tem várias possibilidades aí para fazer. E quanto mais longo
pôr, ou quanto mais referências vocês também buscarem, peguem boas referências. Vocês não precisam usar muitos textos, porque quanto mais, né, quanto mais longo vocês deixarem, né, tentar falar sobre tudo, maior também é a chance, principalmente para quem não tem muita experiência, de cometer plágio, de, né, errar citação, enfim. Então, tem que ser muito bem pensado e elaborado essas partes. Beleza. Professora, posso fazer mais uma pergunta com relação à prova? Só para a gente entender. Essa prova, ela vai ser uma prova individual? Vai ser uma prova em grupo? Como é que vai ser Individual. isso? É individual. Individual. Ah, legal. Tá? Fechou. E é todo o conteúdo. É um estudo de mercado em que vocês vão ter que usar todo o conhecimento que vocês foram acumulando ao longo do semestre. Tá, então assim, vai ser mais ou menos assim, você vai trazer para a gente um estudo de caso, eu vou ter que analisar ele e trazer para Eu vou você dados apresentar uma estatísticos. situação. Isso. Não. Vai ser em cima, do conteúdo de aula. Tá. Tá? Não, essa coisa de informação, de dado, nada. Isso Você tá quer lá vir no uma estudo de commodity para a mercado. gente que discursar sobre ela, não vai ser isso, vai ser... Não. Eu vou te dar uma situação, né? E vou tentar avaliar qual o melhor mecanismo de comercialização mais adequado para essa situação, por que você avaliou que esse é o mecanismo de comercialização mais adequado, né? Quais são as características que estão apresentadas aí nessa situação que eu estou mostrando, que justifiquem a escolha de determinado mecanismo de comercialização. Ah, legal. Tá? Beleza, então não vai ter nenhuma situação tipo assim, também calcule o markup desse produto, essas coisas também não, né? Não. Ah, beleza. Mas vai ser apoiado, tá, em todas as aulas. Legal. Fechou. Bom, acho que é isso. Não sei se é possível mandar para a gente uma simulação dessa prova para a gente se preparar melhor. Talvez eu acho que seria bom. Não. Uma prova semelhante, a gente vai ser mais ou menos assim, estudem, preparem para isso. E como é muito conteúdo, já vai com o entendimento focado para a prova, entendeu? E são 2 horas só, aí seria bom. Acho que não, Leandro. A ideia não é essa, não. Tá bom. Então, só para saber, para a gente se preparar melhor. Fechou. Obrigado pelas dúvidas, viu? Imagina. Gente, mais alguma coisa? Na minha parte era isso. Tá bom. Bom, qualquer dúvida também que vocês forem tendo antes, podem falar comigo também, mesmo com relação ao ICA-Auxílio, tá? Com relação ao estudo de mercado. E aí, a devolutiva, eu devo colocar as notas lá hoje, tá bom? Não sei se eu vou colocar vejo como é que eu vou disponibilizar, se eu coloco direto a planilha, enfim. Com o RA de vocês consultam. Tá bom. Obrigado, viu? Tá, boa semana, gente, então. Tchau. Tchau. Tchau, Auxília. Tchau, professora. Boa semana. Obrigado pelos materiais. Agora eu vou organizar isso lá. Tá bom, professora. Bom dia. Bom dia. Até mais.